E hora de conversar com a Mina Abreu, que já está aqui no estúdio. Mina, bom dia. Primeiro falando sobre o coronavírus, com um número que assusta, né? Em relação ao nosso país, na sua totalidade o Brasil, chegando aí a quase 4 milhões de casos. É isso, né? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você que nos assiste. É isso mesmo. O Brasil registrou até ontem, essa terça-feira, 3.950.931 casos de coronavírus no nosso país. Nós já tivemos 122.596 óbitos. No estado de São Paulo, 30.375 óbitos e 814.375 casos confirmados. Agora a gente vai falar um pouquinho da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades aqui do entorno. Aqui são 64.797 casos. A gente, infelizmente, né? Campinas lidera esse ranking aí com 27.931 casos. A gente tem uma tabela aqui em ordem alfabética, Gabriel, mostrando 4.327 casos em Americana, Arthur Nogueira 664, Cosmópolis com 1.258, Engenheiro Coelho com 581 casos, Olambra 297 e depois a gente vai tendo aqui, olha, Hortolândia, aqui do ladinho, 3.091 casos, 5.908 em Indaiatuba. Nós temos Itatiba com 1.390, 717 em Jaguariúna, 1.257 em Montemor, Morungaba com 117 mortes, 643 em Nova Odessa, Paulínia também aqui, uma cidade conurbada, 3.069 casos, 376 em Pedreira, 4.444 em Santa Bárbara do Oeste, 517 em Santo Antônio de Posse, 5.069 em Sumaré e Valinhos com 2.529, seguido de Vinhedo com 1.610. Chama a atenção, Mina, Santa Bárbara do Oeste, né? Que é uma cidade pequena, próxima de Americana, com mais de 4.400 casos, né? Sim, então, sofrendo bastante. Sofrendo bastante, inclusive lembrando que esta semana é uma semana decisiva para Campinas e para essas cidades da nossa região que já estão na fase amarela, para ver se continuam na fase amarela, se regridem para a fase laranja ou se mantém, ou se vai para a fase verde, né? No caso, quando a gente fala, então, dos casos, a gente vai falar agora também do número aqui de mortes. A gente tem em Campinas aí 1.035 óbitos, né? E esse número é da região metropolitana, Esse número é da região metropolitana. Quando a gente fala em 2.136 mortes e Campinas, claro, que é a maior cidade da região metropolitana, a gente corresponde a quase metade desse número, né? 1.035 mortos até ontem e os números serão atualizados ainda hoje. A gente tem uma coletiva às 3 da tarde com aí a atualização de dados e também as decisões. Lembrando que para a gente passar para essa fase verde, um dos critérios é a questão da ocupação de leitos. E até esta terça-feira nós tínhamos aí a cidade que tem 361 leitos de UTIs exclusivos para os pacientes da Covid-19 nas redes públicas e particulares. Destes, 254 estavam ocupados, ou seja, uma taxa de 70,36%, que, na verdade, isso indica, Gabriel, que a cidade vem avançando positivamente na contaminação e nos casos, no que diz respeito aos leitos, que é isso que é levado em consideração quando também a gente vai falar... Está sobrando leitos, se está sobrando leito, então. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti, e a rede também tem o SUS estadual, que é o AME, o recém-inaugurado AME e o IHC da Unicamp, olha, no SUS municipal, 155 leitos, 116 ocupados. No AME, na Unicamp, 72 leitos e 51 ocupados. E também tem a rede particular, que a gente tem alguns hospitais aí que foram contratados também leitos, que aí nós temos 134, dos quais 87 estavam ocupados. Então, a gente aguarda até sexta-feira para ver, mas de acordo com esses
essa ocupação de leitos significa que a cidade vem avançando, mas a gente não pode esquecer que precisa ainda manter aí o cuidado, né? A preocupação continua, mas eu acho que são números animadores, porque eu lembro que chegou quase a 100% na rede estadual, na rede municipal, tinha uma sobra apenas na rede particular, há mais ou menos 1 mês e meio aqui na cidade de Campinas, e pelo que você está citando, na rede municipal, na rede estadual, na rede particular, na média de 70% dos leitos ocupados, então cada vez mais nós temos leitos. Isso quer dizer que os pacientes não estão precisando ficar internados. É uma boa notícia. Então, essa evolução das pessoas aqui na cidade de Campinas. E a gente tem mais de 52 mil casos descartados aqui em Campinas, 52.906 também, pessoas que fizeram o teste com alguma suspeita, e essas suspeitas, ainda bem que não se confirmaram. E é nesse cenário que a gente vai falar um pouquinho da nossa região, porque todo mundo está retomando o comércio. Sim. Com isso também tem outras necessidades. Olha, o Procon de Sumaré iniciou nesta terça-feira uma série de vistorias aos comércios ali daquela cidade sobre a importância do cumprimento das determinações do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa que agora em setembro completa 30 anos, então a gente tem essa ação lá em Sumaré. Inicialmente foram visitados comércios com atividades alimentícias, mercados, padarias e açougues, e a atuação continua. Na próxima fase, a equipe fará uma fiscalização nos lojistas, vestuários eletrônicos e shoppings, claro, tomando todos os cuidados aqui, não só com a questão do direito do consumidor, mas também com a questão da saúde, máscara e tudo mais. Essa fiscalização precisa acontecer, né, na cidade de Campinas e em todas da região metropolitana, porque a gente não pode facilitar não para essa doença, então precisa continuar utilizando máscara, distanciamento social, se a loja estiver muito cheia, então o Procon está de olho. Mina Abreu, algo que me assusta e que está se aproximando é o feriado de 7 de setembro. Por que me assusta? Porque as pessoas querem viajar, ir para a praia ou vão fazer aquele famoso passeio no centro da cidade. Com a aproximação do feriado, como é que fica o comércio da cidade de Campinas na próxima segunda-feira, que é 7 de setembro? O comércio de Campinas, ele tenta de alguma forma aí se reerguer desse período considerado grande pelos lojistas em que o comércio foi fechado. A gente lembra que ele funciona agora 8 horas por dia, então existe aí a SIC teve uma decisão de um funcionamento facultativo, porque inicialmente esta data não estava prevista para a abertura. No início do ano, o Sindicato dos Lojistas, a SIC, toda a rede faz aí um calendário de feriados e datas comemorativas em que é permitida a abertura do comércio num acordo trabalhista com os funcionários do setor. E o 7 de setembro inicialmente não tinha essa previsão. Mas agora, com essa reabertura, existe essa possibilidade, no entanto, será facultativo essa abertura das 9 horas da manhã às 5 da tarde no feriado de 7 de setembro. Com todo cuidado. Vamos aguardar quais as lojas que serão abertas neste dia para que as pessoas possam ir às compras, mas, como você disse, né? Feriado é meio perigoso. Que não se repita aquela cena do início de junho, que a gente viu que parecia um formigueiro, né? 13 de maio completamente lotado, então que as pessoas respeitem aí esse isolamento social. Se precisa sair para comprar alguma coisa, utilize a máscara e tente não ficar nessa aglomeração, porque assusta. E quanto à viagem da praia que você falou, a gente está aguardando aí as orientações do governo do estado também. A gente tem uma coletiva do governador hoje, na próxima sexta-feira, para falar quais são as medidas, se terão novas regras ou não para esse feriadão de 7 de setembro. Até porque no Rio de Janeiro a gente viu as imagens também do fim de semana e a praia completamente lotada. Verdade, vamos cuidar. E falando em saúde, aqui ao lado, em Americana, a gente sabe que muitas cidades, inclusive Campinas, usou o teleatendimento e alguns postos estavam fechados para as consultas rotineiras dos pacientes que precisam do Sistema Único de Saúde, mas a Americana reforçou nesta terça-feira, junto às equipes das unidades básicas de saúde, a reorganização das agendas para as consultas eletivas na rede municipal. Então, as pessoas que moram
moram em Americana e que usam centros de saúde ali da cidade podem agora, de certa forma, remarcar a sua consulta ou marcar uma outra consulta que estava precisando. Procure o posto de saúde mais perto da sua casa para saber como será esse agendamento. Lembrando que agora também tem regras desse agendamento, regras para a espera e para o atendimento, justamente para não termos aglomerações nos postos de saúde. E falando ainda de saúde, olha, o teste da orelhinha é um teste importante que foi implantado por uma lei estadual em 2007, mas em Campinas já existe uma lei municipal desde 2000 que trata, além daquele teste do pezinho que é obrigatório há muito mais tempo, também é obrigatório o teste da orelhinha para prevenir aí qualquer problema auditivo e que ele seja descoberto bem antes, porque antigamente, quando não tinha, as pessoas descobriam tardiamente. E a gente conversou com uma especialista que fala da maternidade de Campinas sobre a importância deste teste. O teste da orelhinha, ele é uma lei desde 2010, né? É importante para avaliar a função auditiva, como ele é realizado. É uma sonda colocada no ouvido do bebê, emite um som e capta de volta. É indolor, rápido, de 5 a 10 minutos ele é realizado. E a intenção é que esse teste seja feito até o fim do primeiro mês de vida, para diagnóstico até o segundo, iniciar tratamento até o terceiro mês. Por quê? Porque esse diagnóstico de alguma alteração muda o prognóstico de desenvolvimento dessa criança. A criança que tem algum problema e começa a ser tratada precocemente, vai ter um desenvolvimento auditivo, desenvolvimento motor e de fala muito melhor do que quando a gente não tinha triagem. Às vezes esse diagnóstico acabava sendo meio tardio, lá perto dos 2 anos, e a gente já perdeu muita coisa de estimulação dessa criança. Então a importância, lembrando que como se tornou lei, é obrigatório nos hospitais, senão, às vezes não pode acontecer ainda quando o bebê está internado antes daquela alta da saída da maternidade, mas depois então é obrigatório que se faça esses testes em todos os hospitais públicos e privados de Campinas e de todo o estado de São Paulo. Muito obrigado, Mina, pelas informações aqui da Metrópole de Campinas. Você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, porque tem evento aqui na Câmara Municipal e amanhã nós temos 20 reuniões extraordinárias. Já já você conta tudo, então, dessas reuniões extraordinárias, a Mina Abreu aqui no nosso Câmara Total.